Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ilha de Ohara. No vídeo de hoje, faremos uma viagem, mais especificamente por entre as épocas, para coletarmos alguns conceitos importantes para a definição de tempo. O tempo sempre foi um assunto interessante para mim. Desde a infância, a ideia de um período anterior ao meu, toda uma realidade que ainda não aconteceu, era fascinante para mim. Minha curiosidade sempre me levava a entender por que as coisas são assim hoje e não de outra forma. Acho que foi por isso que decidi ser professor de história. Gosto de organizar as coisas de maneira cronológica. Gosto de entender onde algo começou e quando terminou. Mas durante a minha formação, fui entendendo que o tempo não era absoluto. Pelo contrário, ele é relativo e subjetivo. Então, comecei a questionar como interpretá-lo de maneira lógica e segura. Não encontrei a resposta que queria, mas cheguei a ideias interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Para ajudar na nossa compreensão, vou usar o meu jogo favorito, Chrono Trigger, que curiosamente também aborda a questão do tempo. Falaremos rapidamente sobre o processo de produção do jogo e vamos nos deter em sua narrativa e em sua representação visual. Depois, iremos abordar os diversos conceitos de tempo e seus desdobramentos para a historiografia. Por fim, iremos reunir tudo o que foi dito para refletir o que de fato é o tempo e por que pensamos tanto sobre ele. Então, apertem os cintos e façam uma boa viagem. Chrono Trigger é um jogo de RPG produzido e publicado pela Square, uma das referências no gênero, em 1995 para o console Super Nintendo. A obra segue a jornada de Crono, um jovem espadachim que vive no ano 1000 d.C. Certo dia, ele decide visitar a Feira do Milênio, local onde diversas pessoas vinham para vender ou comprar produtos, mas também para demonstrar suas invenções ou descobertas. Uma dessas participantes é Luca, a melhor amiga de Crono, que junto de seu pai criaram uma máquina do tempo para demonstrar na feira. Antes disso, Crono acaba esbarrando em uma garota chamada Marley, que estava observando a feira. Ela acaba deixando cair seu brilhante pingente e é rapidamente devolvido por Crono. Marley insiste para acompanhá-lo na apresentação de Luca. Chegando lá, Marley se oferece como voluntária para testar a máquina e ainda arrasta Crono junto. Porém, o pingente de Marley causou uma interferência que abriu um portal para uma outra época. Crono, junto de Luca, decidem então abrir novamente esse portal e salvar Marley. Ao longo do jogo, viajamos para várias épocas da história e conhecemos diferentes personagens e realidades temporais, desde o período Jurássico até o futuro pós-apocalíptico. No decorrer da história, entendemos como as linhas do tempo estão ligadas através de pessoas e eventos. Neste caso, o elo de todas essas épocas é o grande vilão do jogo.
Lavos, uma criatura gigantesca que chegou à Terra há milhões de anos, com o objetivo de sugar toda a vida existente. Ao longo do tempo, diferentes figuras buscaram destruí-lo e outras ressuscitá-lo. Crono acabou se tornando o gatilho que iria impedir essa catástrofe. Assim como o jogo, o desenvolvimento de Chrono Trigger é interessante devido aos responsáveis por sua criação. Produzido por Sakaguchi Hironobu, criador da franquia de RPG Final Fantasy, Hori Yuji, criador de Dragon Quest, e com os designs do lendário e eterno Toriyama Akira, com a trilha sonora composta por Mitsuda Yasunori e o genial Uematsu Nobuo, também compositor de Final Fantasy. Caso você não tenha entendido, é como se o Kojima Hideo, criador de Metal Gear, Hisaishi Joe, compositor do estúdio Ghibli, e o Oda Eiichiro, criador de One Piece, fizessem um jogo. Ou sei lá, como se o Pelé, Messi e Cristiano Ronaldo jogassem no mesmo time. Sei que a gente precisa entender que era a reunião dos melhores em determinado campo. Não à toa, essa equipe de desenvolvimento ficou conhecida como Dream Team, porque de fato era a equipe dos sonhos. O sistema do jogo é bem mais dinâmico do que os outros RPGs da época, apesar de também ser baseado em lutas por turnos e sistemas de itens e desenvolvimento de níveis. Mas nesse caso, a jogabilidade permitia não enfrentar certos inimigos e não tinha um sistema aleatório de batalhas ao estilo Pokémon. O que me cativa em Chrono Trigger é a excelência em todos os aspectos técnicos do jogo, mas também do carisma dos personagens e a representação visual de diversos tempos. A ambientação nos mostra, ainda que de forma clichê, boa parte do nosso imaginário em relação ao período medieval, dominado por castelos, igrejas e heróis, ao período pré-escrita, com monstros, cenários de pedras e humanos ainda não desenvolvidos, ao longínquo ano de 1999, onde a tecnologia era ambientada em um cenário onde uma catástrofe estava prestes a acontecer, e ao futuro distópico de 2300, um cenário desolador de destruição, fome e construções metálicas completamente desgastadas. Através de uma peça de entretenimento, podemos tirar boas conclusões e reflexões sobre as nossas impressões sobre o que de fato é o tempo. Apesar de não haver consenso, a ideia comum da física indica que o tempo pode ser entendido como uma sequência de movimentos naturais. A teoria da relatividade de Einstein alterou a definição da física clássica de um tempo absoluto e sempre em movimento. Agora, o tempo é definido a partir da velocidade do observador. Para algumas correntes filosóficas, como a patrística de Santo Agostinho, o tempo está relacionado com a nossa consciência de um movimento complexo demais para ser descrito. O tempo seria a relação da alma a si, ou em outras palavras, a nossa percepção de mudanças no espírito no decorrer da nossa vida. A partir daqui, podemos fazer uma divisão entre tempo natural ou físico e tempo humano. Enquanto o primeiro é contínuo, regular e quantitativo, o segundo seria descontínuo, irregular e não numerável. Aqui encontramos uma semelhança entre os dois tipos. O movimento. É a partir dessas sequências de movimentos que construímos a nossa noção de passado, presente. O passado, como elemento fundamental para a história, foi entendido durante muito tempo como uma das poucas certezas que poderíamos obter através da análise de documentos escritos. Porém, já é senso comum entre os historiadores que o passado é uma tentativa de reconstrução dos acontecimentos, a partir de vestígios, restos, fragmentos. É como se tivéssemos que montar um quebra-cabeça com peças faltando ou cortadas. Por isso, que a consciência humana de movimentos da alma que trouxeram mudanças cria o que chamamos de memória. O presente é esse eterno ponto de partida que se torna passado a partir do momento em que vivenciamos ele. O futuro seria o conjunto de expectativas do presente e de um movimento que ainda não ocorreu
mas que há de ocorrer. A partir disso, podemos nos perguntar: qual está certo? Quando, na verdade, os dois fazem parte de interpretações de campos diferentes de pensamento, podendo, às vezes, contradizer o outro. É no meio desta confusão que entra o tempo histórico. O tempo histórico funciona como mediador, pois ele considera os movimentos subjetivos da alma humana, mas também da sequenciação dos fatos a partir dos movimentos da natureza. O foco do terceiro tempo é a vida humana. Parafraseando o historiador Mark Bloch, a historiografia e o historiador pareja onde há humanos, pois o passado sozinho não interessa ao historiador, mas a humanidade em todas as dimensões do tempo, principalmente do passado. De acordo com o historiador Paul Ricoeur, o tempo histórico é duplo, pois ele organiza a vida humana a partir de datas, fatos, figuras históricas, mas também essa organização depende do que a própria humanidade criou para si, enquanto sociedade, indivíduo, crenças e tradições. Um grande exemplo da função do tempo histórico é o calendário. Ao longo de séculos, tivemos inúmeros tipos de calendários para inúmeras funções. Porém, todos tinham o objetivo de marcar e sequenciar o tempo, seja a partir dos movimentos naturais de Sol e Lua, seja de aniversários, funerais, casamentos e celebrações religiosas. É a própria humanidade que criou as formas de medição do tempo. Ampulhetas, clepsitas, relógios analógicos e digitais, cronômetros, tudo isso serve para a organização da vida humana. Dividimos nossas vidas em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, gerações e tantos outros nomes que, no fim, não representam totalmente o movimento natural, nem mesmo o movimento de toda a humanidade. Em Chrono Trigger, podemos observar como nas diversas épocas há diferenças evidentes, mas também é possível perceber continuidades a uma distância de vários séculos. Segundo o historiador Reinhard Koselleck, que questiona os limites da função dos calendários, o próprio entendimento humano do tempo varia de acordo com a época e sociedade. Para exemplificar, ele utiliza 5 interpretações europeias de épocas diferentes sobre o tempo, que podemos utilizar a partir dos cenários de Chrono Trigger como referência. O primeiro tempo seria o tempo pré-medieval, onde nessa época o passado era entendido como uma série de lições a serem aprendidas pelos indivíduos, pois a natureza humana seria contínua e repetitiva, somente à espera de novas variações que mudem esse ciclo. Isso é muito parecido com o cenário da Era Negra, o período de queda do reino de Zil, que abusou dos poderes de Lavos. E como consequência, aqueles que vieram depois deles nasceram sem magia em um mundo considerado caído. Já o segundo ponto seria o tempo cristão. Devido à forte influência do catolicismo no período medieval, o tempo era concebido como um caminho destinado ao fim. O pecado corroeu a humanidade ao ponto de que o futuro irá se separar do passado e superar o plano terrestre em direção à eternidade. Estaria reservada àqueles que crerem. O passado, para onde Marley foi levada, é praticamente uma representação da sociedade medieval, fortemente influenciada pela Igreja, onde também no jogo o futuro romperia com esse passado, mas na figura de Lavos, destruiria a humanidade. Porém, a esperança de um herói que salvaria a humanidade é o que mantém a fé nessa sociedade. O terceiro ponto seria o tempo moderno. Foi justamente durante o período da expansão marítima das potências europeias e das ideias iluministas, onde o local de experiência não seria o presente, mas o futuro, pois os olhos da sociedade estavam virados para o que ainda viria, seja a Revolução Iluminista ou descoberta de um novo mundo. O presente de Chrono, apesar de muito semelhante do tempo cristão, é o ponto de partida de onde as épocas se encontrarão
a partir da revolução, que é a viagem de Marley para o passado e a partida do herói. O quarto ponto seria o tempo pós-moderno. Ele é caracterizado pela desnaturalização do tempo histórico, onde a liberdade e a criatividade ainda existem, mas estão sob o controle da tecnologia, assim como a natureza. O tempo continua a se mover, mas a aceleração sofre tentativas de planejamento por temer um descontrole da humanidade sobre o tempo. O cenário de 1999 representa os medos e anseios que as sociedades do final do século XX tinham em relação ao avanço da tecnologia e à desumanização do trabalho, simbolizadas pelo bug do milênio, que não chegou nem perto do que se propagava. Este é o ano em que Lavos ressurge e destrói boa parte do planeta, onde a humanidade não consegue detê-lo, mesmo com a substituição da magia por tecnologia. Enfim, diante de tudo isso que eu falei, podemos chegar a alguns pontos em comuns. O tempo possui várias vertentes, mas todas falam sobre movimentos, sejam da alma ou da natureza. As vertentes são necessárias para sustentar umas às outras na experiência da vida humana. Assim como Crono e seus amigos que viajam pelo tempo através da sua nave Epoch, nossa consciência passa pelos vários pontos do tempo, formando a nossa experiência individual e o conjunto de memórias que levaremos até o fim da vida. Parafraseando Fernand Braudel, um importante historiador que também contribuiu para a noção de tempo, a partir do seu conceito de longa duração, dizia: na linguagem da história, não há sincronia perfeita. São múltiplas vertentes que, como em uma descida pela encosta do tempo, só é concebido sob a forma de uma multiplicidade de descidas pelos diversos e incontáveis rios do tempo. A partir disso, a gente não consegue entender o tempo como um fluxo único. O tempo, ele é como se fosse uma encosta no tempo, como se fosse uma cachoeira, com diversos afluentes onde a gente não pode focar em apenas um, mas também a gente não pode colocar todos sobre o mesmo aspecto. Então, a compreensão do tempo, ela é difícil, ela é complicada, mas a gente está o tempo todo refletindo porque a gente sabe que o tempo, ele existe e o tempo, ele se move assim como nós, e no caso dos seres humanos, o tempo, ele é limitado. Então, acho que é por isso que a gente pensa tanto sobre essa questão do tempo, principalmente os historiadores, que pensam especificamente sobre a relação do passado. Então, acho que o objetivo desse vídeo era juntar duas coisas do meu interesse: a historiografia e os jogos de RPG, principalmente Chrono Trigger, e eu acho que eu consegui. É isso. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e reservaram um pouco do tempo de vocês para me ouvir falando. Eu espero que possa ter contribuído de alguma forma. Se não, espero que tenham pelo menos se divertido. Joguem Chrono Trigger e tire suas próprias conclusões, certo? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.